Um certo dia não tinha um pregador para ministrar. E aí nós falamos assim, era eu e a irmã Cecília, que Deus já levou também. Irmã Cecília, Irmã heroína. Cecília. E eu falei com a irmã Cecília, vamos nós duas contar uma história diferente para essas crianças. E ela topou e nós nos fantasiamos naquele dia, né, de duas meninas, pegamos bonecas, pegamos livros e trouxemos uma palavra para as crianças de uma forma diferenciada. A gente não pregava fora, era interno, era com as nossas crianças, né? E daí então surgiu a oportunidade de um congresso na direção da tia Zezé Zeulita, de Pingeral, na pessoa do pastor Otávio, né? Aí chegou um tempo de separar, chegou a hora de andar sozinho, né? A tia Joyce deu início à sua carreira ministerial e eu para cá com a minha carreira ministerial. Então surgiu aí tia Neide e sua turminha. E graças a Deus, o Senhor tem nos honrado por onde nós temos passado. Conta pra gente, tia Neide, nesse início de história, alguma coisa que marcou, alguma criança, alguma situação que te marcou nessa trajetória. E assim como você falou de impedimentos, empecilho é que não faltou. Me lembro muito bem com a tia Paula, uma certa vez nós em uma moto, a motinha dela, né, sem farol. Misericórdia. Sem farol e assim, ela com aquela motinha assim, ainda inexperiente, né? Mas era o que nós tínhamos para sair daqui e irmos levar a palavra de Deus lá no outro lado, né, Lorde, Caminho do Mar. E chovendo muito, chovendo muito, chovendo muito. E nós tivemos que parar no meio da estrada. E a tia Paula ali animada e nós juntas chegamos na igreja toda molhada. Mas chegamos para levar a palavra do Senhor. Mas quando nós fizemos o apelo, não só crianças, mas uma família inteira se rendeu aos pés do Senhor. A gente poderia desistir devido aos empecilhos? Poderíamos. Poderíamos ter desistido por não ter um carro. Muitas vezes somos até de bicicleta, né, moto. Muitas vezes amigos vinham nos buscar, poderíamos ter desistido. Mas cada lugar que nós passamos, cada lugar que nós entramos com o Espírito Santo de Deus, teve ali o agir do Espírito Santo. Ficou marcado em nosso coração. Por que crianças? Por que crianças? É fácil, não é. Quem pensa que ministrar a palavra para criança é fácil, não é. Ah, eu acho bonito, vou fazer um visual, vou sentar, vou contar uma história. Tudo isso requer cuidados, requer tempo, né, dedicação, amor por aquilo que faz. E o Senhor, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele me deu esse dom, me capacitou para isso, né, para a sua obra. Eu tenho convicção do meu chamado, que o Senhor me chamou para o ministério com criança, né? O meu pastor agora insiste em falar que também tem um ministério de adulto, né? Que eu prego também para adulto, mas o meu foco realmente é criança. E pensar em desistir, pensei, foram várias vezes. Porque você se via com estrutura e de repente você olhar para um lado, olhar para o outro, se sentir sozinho e muitas vezes desamparado. A tristeza vem no seu coração, né, o desânimo, e aí você pensa realmente em parar. Mas na confiança daquele que quem nos chamou é fiel para cumprir a sua palavra em nós, em nossas vidas, né? A gente continuou, mesmo não vendo saída, mesmo não achando uma saída, olhar para frente e falar assim, cadê a luz? E eu não estou vendo. Mas o Senhor, Ele sustentou e Ele enviou meios, enviou recursos e enviou pessoas para que a obra dEle desse continuidade. Aleluia. Porque a obra do Senhor, ela não para. Você me perguntou se tinha alguma coisa que eu queria acrescentar ou eu queria falar, né? Eu queria falar um pouquinho dessa transição que você tocou aqui, Anderson, falando do pastor Alessandro. E eu queria falar que antigamente eu era da missão, né? E a gente acabou, né, saindo, passamos por um processo e saímos e fomos então congregar com o pastor Alessandro Sena, a DSS, fica na Ouro Verde, para quem quiser conhecer,
na rua Joaquim Muniz Neto, Ouro Verde. Pastor Alessandro Sena, tem ele aí no Facebook, né? Uma igreja agradável e acolhedora. O pastor Alessandro Sena, ele foi, assim, de suma importância para que hoje tia Neide, sua turminha, desse continuidade ao ministério. Né? Então, eu não posso deixar de falar, de mencionar isso aqui. Tem dado apoio, como, né? Você falou, ele tem sido o nosso pastor, pastoreando e orando também por nossas vidas. Ele tem colocado no altar do Senhor o nosso ministério. Ele acredita no nosso ministério. Ele dá credibilidade para o nosso ministério. Ele nos apoia no nosso ministério. Então, assim, de maneira nenhuma eu podia deixar de agradecer ao pastor Alessandro Sena, porque quando eu cheguei lá na igreja eu estava desacreditada, eu estava triste, eu estava frustrada, né, pensando em desistir, achando que já tinha acabado tudo, já tinha feito tudo para Deus, né, querendo ficar no meu cantinho. Então, o pastor Alessandro, a pastora Thaís Maia, eles foram, assim, aquele canal de bênção que o Senhor colocou no nosso caminho. E através de mim, né, eu comecei a ir com a minha família, depois também foram os demais componentes da turminha, e todos nós somos pastoreados pelo nosso pastor Alessandro Sena e a nossa pastora Thaís Maia, né? Que Deus possa abençoar os nossos pastores poderosamente. A história das 3 árvores fala de sonhos, né? Sonhos. Fala de sonhos. Quem não tem sonho, né? Todos nós temos sonhos. Então, os nossos cabeções introduzem, falando dos sonhos, Pedrinho, como sempre, trazendo algo diferenciado. E a gente entra na história que havia no alto da montanha 3 árvores, né? E essas árvores, cada uma tinha um sonho diferente. A primeira árvore sonhava em ser um baú. A segunda árvore... Tem um fundo musical não para jogar aí? Porque eu gosto de contar historinha com fundo musical. A segunda árvore sonhava em ser um navio. Mas não era um navio qualquer, um navio para carregar príncipes, reis e rainhas, né? E a terceira árvore pensava apenas em ser árvore. Então ficavam as 3 árvores no alto da montanha, uma pensando em ser um baú de tesouro. Ela não queria carregar qualquer coisa. Aham. E a segunda, reis e rainhas. E a terceira falava assim, não, eu só quero ficar aqui no alto da montanha, querendo ser apenas árvore. Mas certo dia, o lenhador recebe uma incumbência de ir até a floresta para trazer uma árvore importante. Então ele começa a analisar as árvores, mas ele avista aquelas 3 árvores muito bonitas, lindas, né, diferenciadas. Uhum. Então ele chega até elas e começa a sondar, ver qual que está melhor para levar naquele momento para o corte. Vai à primeira árvore e corta a primeira árvore. A primeira árvore sai alegre, feliz, contente. Ai, meu sonho vai realizar, vai embora. Aí passou-se um tempo, o lenhador novamente alegre, vem à floresta e pega outra árvore. A outra árvore sai alegre, feliz e contente porque o seu sonho iria se realizar. Mas enquanto isso, a terceira árvore ficava pensativa lá no alto da floresta, porque ela não queria sair da floresta, ela queria ficar na floresta. E então o lenhador recebe uma triste notícia. Ele recebe para poder ir até a floresta, para tirar uma árvore, mas era uma árvore diferente, uma árvore resistente, porque alguém muito importante iria morrer e aquela árvore ia servir para algo muito importante. Então o lenhador, ele entra na floresta agora triste, cabisbaixo, porque ele não queria tirar aquela árvore da floresta, ele sentiu que aquela árvore queria ficar na floresta. Sim. Mas quando ele chega diante daquela árvore, ele ajoelha, ele chora, ele falou, dona árvore, eu não queria te tirar daqui, eu queria que você ficasse por aqui. E a árvore começa a chorar e falar e se lamentar, não me tire da floresta, eu quero ficar na floresta, seu lenhador. Mas o lenhador não escutava aquela árvore. Então o lenhador corta aquela árvore com muita tristeza e leva aquela árvore, e aquela árvore sai chorando pela estrada fora. Passa-se um tempo, então os sonhos daquelas árvores começam a se realizar. Uhum. A Bíblia conta, Anderson Ferreira, que certo um lugar para passar a noite. Então, o que acontece? Chega um senhor e fala, ó, todas as estalagens estão cheias, só tem aquele lugarzinho, os animais dormem, comem, pode ficar lá, passar essa noite, sua mulher está grávida, perto da neném. Então, José e Maria não tem outra escolha, ele sai e vai, então, para aquele lugar.
No céu começa a haver uma festa. Os anjos começam a bailar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro, em festa, porque alguém muito importante ia nascer. E nesta hora uma estrela brilha no céu, anunciando a chegada de um menino que ia ser o salvador do mundo, o salvador da humanidade. E de repente Maria começa a sentir dores do parto e ganha aquela criança. José olha de um lado para o outro, não vê um bercinho, porque Jesus não nasceu em um berço bonito, Jesus nasceu em um lugar simples, um lugar onde os animais dormiam. E aí agora José pega o menino Jesus, embala, e o que ele vê logo na sua frente? Ele vê um coxinho. O coxo era onde colocavam, né, as comidinhas dos animais. José então pega e coloca Jesus naquele lugarzinho onde os animais comiam. Naquele momento, aquela primeira árvore que queria ser um baú de tesouro, ela começa agora a olhar e falar assim: mas eu queria ser um baú para carregar pedras preciosas, eu queria ser um baú para carregar tesouro. Me colocaram uma criança. Mas de repente aparecem pastores e se ajoelham diante daquele menino e começam a adorar aquele menino. Aquela árvore começou a sentir alegria. E daqui a pouco aquela árvore percebeu e entendeu que aquela criança que ela estava carregando era um tesouro muito lindo, um tesouro muito importante, e ia salvar a humanidade. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aquela árvore, ela fala: então o meu sonho foi melhor e maior do que eu podia imaginar. Passou um tempo, Jesus já crescido, já na hora de seguir o seu ministério aqui na terra, ele vai à praia e de repente ele vê uma canoazinha lá no cantinho. Era a segunda árvore, queria ser um navio. De repente Jesus entra naquela canoinha, chama os seus discípulos e adentra ao mar. E de repente, ventos fortes, uma tempestade começa a surgir. E aquela árvore que queria ser um navio para carregar reis e rainhas, agora era um barquinho de pesca. Era uma canoazinha, cheirava peixe, eram os pescadores que entravam nela. E de repente os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, olha, você não está vendo? Nós vamos afundar, nós vamos naufragar. E então aquela canoazinha, que era a segunda árvore, começa a se lamentar e chorar e falar: se eu fosse um navio, ia ter potência agora, eu ia passar por sobre essas ondas, eu não iria naufragar. Mas sendo uma canoazinha, eu vou morrer, vou me despedaçar ao meio. Mas de repente Jesus então levanta os seus braços e apenas com uma palavra, ele ordena ao vento e ao mar para que tudo volte ao normal. E aquela segunda árvore que queria ser um navio, ela entende que ela estava carregando naquela hora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí então vamos agora para o terceiro momento. Você vai colocar um fundo musical? Tem um jeito aqui, né? O fundo musical é só o piano. Vem cá, irmãozinho, ajuda ele aqui. Então vamos agora para a terceira árvore. Alguém chega e fala assim: ei, pega aquela árvore, mande fazer 2 vigas, que alguém irá morrer. Sabe quem iria morrer? Era Jesus. Então pegaram aquela terceira árvore, formaram em uma cruz e colocaram Jesus crucificado nela. Jesus, ele pagou um alto preço pelos meus e pelos seus pecados. A Bíblia vai dizer que colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Jesus apanhou uma noite toda e no outro dia continuou apanhando. Jesus sofreu pelos nossos pecados, mas ele não desistiu por causa de mim e por causa de você. E quando Jesus é levado para aquela cruz, que é crucificado, aquela árvore que queria ser apenas árvore, entende que naquele momento ela estava sendo o canal para que Jesus fosse crucificado. E por causa dela, Jesus iria salvar e salvou toda aquela humanidade. Os nossos sonhos muitas vezes não acontecem da forma que nós queremos, mas no tempo e na vontade de Deus. Talvez, né, havia-se uma história verdadeira, que Maria iria dar luz a um menino. E esse menino ia chamar o nome dele de Jesus. Mas Maria e José, eles estavam em Belém e não acharam. Se por algum momento você pensou que nunca vai dar certo, eu sonhei com isso, deu errado,
Pare para pensar um pouquinho que muitas vezes os seus sonhos não é o sonho de Deus. E os sonhos de Deus são maior e melhor do que você pode imaginar. Creia que no tempo certo, o Senhor, Ele vai concretizar aquilo que está no coração dele para o seu coração. Aleluia.